Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa do Nations Cast e hoje é um episódio assim, ó, de caiu o cobertor do fantasma. Por quê? Porque a gente está fazendo a primeira gravação em parceria com a Travelmate e hoje nós trazemos aqui a Carol, que vai falar um pouquinho para vocês sobre as experiências que ela tem de intercâmbio e também sobre a nossa parceria e quais são esses benefícios que a Travelmate consegue trazer para você que está afim de estudar inglês ou desbravar esse mundo ou até mesmo estudar, trabalhar. Então você vai ver aí. Vamos lá! Nations Cast. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem. Olha, prazer receber você aqui. Primeiramente, até pra galera que tá assistindo, conseguir saber um pouco mais sobre você. Beleza, como que é a Carol? Qual foi esse primeiro contato que você teve com inglês ou com viagem e o que fez você entrar no que é a Travelmate? Eu sempre gostei de viajar. Aí em 2000, nos anos 2000, eu fiz meu primeiro intercâmbio para Londres. Aí durante 4 semanas, um mês. Aí que comecei a gostar mais ainda da questão do intercâmbio, de conhecer gente nova, uma experiência diferente, né? Conhecer pessoas diferentes, uma cultura diferente. Aí que surgiu a oportunidade de abrir a Travelmate, que é uma franquia lá de Curitiba. Abrimos aqui em Volta Redonda, então a gente já está aqui há 3 anos. Olha só que legal. E a Travelmate, assim, igual você falou que é uma franquia, quanto tempo a Travelmate já existe, então? A Travelmate vai fazer 20 anos já no mercado. Caramba, 20 anos, muita coisa. Então já levou muita gente pra... Bastante gente, para vários cantos do mundo. E eu tava olhando, eu achei isso bem interessante, porque vocês não têm apenas trabalhos assim de intercâmbio que normalmente a gente está acostumado. Né? Que vocês têm trabalhos que é pra galera que quer fazer um adolescente, quer fazer uma viagem ali com os amigos, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa que está precisando por causa do trabalho, ou o cara que realmente quer fazer uma faculdade, migrar. Isso eu achei muito legal mesmo, assim, porque é uma coisa um pouco difícil até de encontrar num local só. Então, assim, achei muito interessante quando a gente bateu o primeiro papo. Sim. E aí, primeiramente, né, como que foi essa sua experiência primeiro nesse intercâmbio? O que te chamou a atenção? Era por qual motivo que você queria ali estudar inglês em Londres? Porque eu já estudava inglês aqui no Brasil. Aí surgiu a oportunidade de viajar pra fora. Aí eu falei, vamos ver como é que vai ser, né? Se eu realmente aprendi alguma coisa, eu só não aprendi nada. Aí cheguei lá, tive aquele choque, né? Porque por mais que a gente estude aqui, quando a gente vê no ao vivo é diferente. Sim, verdade. Então foi legal isso, aprendi muita coisa, falei muita coisa errada, paguei muito mico. Normal, né? Normal, mas é legal que a gente bota a cara a tapa mesmo e vai pra cima. E pô, quando você foi anos 2000 que você falou. Isso. E pô, não tinha ainda tão assim WhatsApp, não tinha nada, né? Então assim, o GPS, você vai fazer tudo por sua conta. Isso, no primeiro dia a nossa hostmom, que eu tava com uma amiga, entregou um mapa, circulou ali as estações do metrô, aqui vocês vão ter que descer, aqui vocês vão pegar outro, depois vão pegar um ônibus, isso tudo sozinha, não tinha o GPS que a gente tem hoje. Então, caramba. Foi tudo sozinha mesmo, então a gente errava ônibus às vezes, errava o metrô, ia pra direção errada, mas é legal que a gente pedia informação, então botava o inglês em prática e foi legal. Isso que é bom, né? Eu até quando eu tava fazendo meu intercâmbio, eu fiquei numa cidade já pequena, do interior da Irlanda, até vocês fazem trabalho com ela, né, que chama Limerick, mas quando eu fui, eu evitava ao máximo ficar dependente do eletrônico. Sim. E assim, eu não ficava de fone. Pra que eu vou ficar ouvindo música, sei lá, até em português às vezes eu conheci pessoas que andavam ouvindo música em português. Você fala, cara, pô, você tá do outro lado do globo, pô, o que o cara escuta aqui? Vamos botar na rádio que tem aqui da cidade, né? Vamos, sei lá, andar sem fone, porque aí você vai ouvir quem tá conversando, sabe? São várias pequenas experiências que vão mudar completamente a forma como você vai aprender, que você vai curtir ali a sua estadia, né? Pelo tempo que for. No meu caso, eu já fui e fiquei em uma residência estudantil e depois aloquei em um local com umas pessoas que eu fiz amizade. Já nos seus 4 semanas, você já foi pra ficar
as 4 numa casa de família, é isso? Isso. Aí a gente até fala que é legal a casa de família, que fica bem mais afastado da escola. Então a gente pegava transporte público, e o legal do fone de ouvido, que a gente não ia com fone, então a gente dava de fofoqueiro mesmo e ficava ouvindo o que o pessoal tá falando. Famoso over-listening, né? Peraí, vamos ver o que é isso que eles estão falando. A gente é igual bebê, né? A gente aprende por repetição, a gente aprende igual os outros estão falando, então a gente vai repetir aquilo ali. Então foi muito legal isso, e a casa de família é legal também pra gente viver a cultura, né, do local com aquela pessoa. Então a comida era comida típica, o almoço, o jantar, que eles não são de jantar muito, né, os londrinos, então a gente comia já uma comida mais levinha. Então foi legal isso, que a gente viu, né, mais a cultura ao vivo mesmo. Mas o legal também da residência estudantil é que a gente conhece várias culturas de uma vez só, né? Verdade. Então, também é muito bacana. Até te fazendo vamos colocar assim mais uma pergunta assim, que eu fiquei interessado sobre isso, né? Como que foi você na casa de família? Era uma família típica inglesa, ou era com um mix? Como é que era essa experiência? Como é que foi até essa recepção? Ela é londrina mesmo, ela nasceu lá, ela tem um filho de lá também. Eles são muito fechados, então, né, a gente já chegou lá, brasileiro, né, abraçando, ela ficou meio assim, o que tá acontecendo? Mas foi um erro nosso, porque a gente sabe, né, que eles são mais fechados, mas depois ela super tranquila, conversou com a gente, conversava sobre o Brasil também, às vezes a gente conversava um pouco em português, que não é muito certo, ela perguntava o que vocês estão falando, aí a gente ensinava uma coisa ou outra pra ela. Olha. Então é muito legal essa troca também. Sim, verdade. É muito interessante, porque até esse tipo de intercâmbio é um de curta duração, né? Isso. 4 semanas, para um mês ali, às vezes uma férias no trabalho. Isso, a gente o cara tá precisando dar um boost ali entre esses interlúdios entre faculdade, isso aí. Né? O cara tá nessa correria. Então, esse tipo de trabalho a Travelmente também faz hoje? Sim, nós fazemos. A partir de 2 semanas de duração, as escolas aceitam a inscrição do aluno. Então, de 2 semanas até 1 ano, quanto o aluno precisar. Então, a partir de 2 pode participar, sim. Olha só que legal. E aí, vamos botar, você foi para Londres, né? Mas assim, pela sua experiência, pelo que você vê já a galera, quais seriam talvez os países que você acha mais interessante, até assim, sair um pouquinho do mainstream, né? Normalmente a galera quer Estados Unidos e Inglaterra, fica naquilo ali. Isso. Né? Vamos pensar então, primeiramente, dos mais famosos, cidades. Quais cidades você acha, além de Londres, assim, que poderia ser legal talvez para uma pessoa ir? Olha, o pessoal gosta muito de uma pesquisa que a Belta fez. A Belta é uma agência que regulamenta todas as agências de intercâmbio. O top 1 ali é o Canadá. Então fica Vancouver e Toronto. Vancouver é um pouquinho mais preferido dos brasileiros por ser um pouquinho mais quente, né? Um pouquinho mais quentinho. Desde ficar menos 40, ficar menos 20, né? É mais tranquilo, não sente um pouco de calor. Então é legal, Vancouver e Toronto. Mas o pessoal gosta muito de Nova York, né, quando pega nos Estados Unidos. Orlando também o pessoal gosta muito de ir por causa da Disney. Mas Londres o pessoal adora, por mais que a libra seja alta, o valor acaba assim, quando você compara com o dólar, compensa muito. África do Sul também, para Cape Town, o pessoal acha muito legal, que pode fazer também trabalho voluntário. Olha. Então tem muitas opções. N opções, né? Tem. Nossa, que legal. E assim, além do inglês, né? Porque aqui a gente também tem aulas, né? Turmas de espanhol. Como que é assim, vocês ainda têm essa difusão? Muita gente talvez procura outro idioma. Tô te perguntando porque assim, eu já conheci pessoas que foram eu esqueci qual que é aquela região do Canadá que fala francês. Quebec. Ele, já falava inglês, aí tava estudando francês e falou, vou pro Canadá? Porque lá tem o francês, se eu não conseguir desenrolar no francês, tem o inglês ali de segundo plano. Isso. Sabe? Existe essa procura? Como é que é? Vocês passam por isso também? A procura é bem menor para outros idiomas, o top mesmo é o inglês. Mas o pessoal gosta do espanhol, que a Espanha tem essa possibilidade de trabalhar e estudar. Então o pessoal gosta da Espanha. Tem muita procura também para a Coreia. Olha só. Bem diferente, né, do que a gente está acostumado.
E a França também, né? A França não, né? O francês. Pode ir ou para Quebec ou para França, para falar francês. Caramba, legal. E eu acho que essa parte do coreano talvez esteja ficando mais forte. Tem esse movimento do K-pop que está crescendo muito, os animes, né? Os gibis ali, os animes. Os animes mesmo. Então eu acho que isso pode estar impulsionando um pouco também a busca do conhecimento do coreano, né? Sim. Que é uma língua difícil, assim, diferente. Eu nunca tentei, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que pra gente é um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que qualquer esforço a gente consegue aprender qualquer coisa, né? Isso aí. Ainda mais o idioma, né? Se ele existe, dá pra aprender. Isso aí. Vamos dizer assim. A gente fala, não tem, né? Se você quer, vai lá, foca no negócio que você consegue. Não pensa, é muito difícil pra mim, já passei da idade. Não. Eu recebo muito essa pergunta também. Uma mulher, por exemplo, de 50, 60 anos, mas é muito difícil, eu não vou aprender, eu vou sozinha. Não, eu quando fiz meu outro intercâmbio, a minha host mom tinha recebido uma senhora de 80 anos. Caraca, da Itália, que não falava nada de inglês. Ela estava lá sozinha viajando, ninguém quis ir com ela foi. E ela se virou, usou muito o Google Tradutor, porque ela não conseguia se comunicar nada. Mas ela aprendeu, ela gostou, ela passeou. Então não tem essa questão também de limite de idade, não. Verdade. Tudo depende do seu desprendimento e do seu esforço, né? Isso aí. E assim, falando nisso, você teve a sua experiência de intercâmbio para Inglaterra, perdão, mas você chegou aí para os Estados Unidos também? Eu fui para Los Angeles, fiquei 8 semanas. 8 semanas. E o que você achou, se você fosse comparar, tipo, Londres e Los Angeles? O que você talvez percebeu de diferente, não só com o idioma, mas no dia a dia? O que marcou assim para você? O que me marcou muito é que são duas cidades muito grandes, né? Só que Los Angeles, o transporte público não chega nem aos pés do de Londres, muito melhor. A vida assim na rua, os artistas de rua em Los Angeles, né, que vão muito para tentar ganhar a vida lá, tem demais, então muito diferente de Londres, que a gente não via muito disso. E um país, né, uma cidade com praia, então tem de tudo, né, praia, museu, agrada todo mundo, parte de cinema. Então eu sou mais assim de Los Angeles. Entendi. Até porque é mais quente também, né? Também. Eu acho que eu não sei se lá chega a ter esse inverno rigoroso, não tem, né? Fica frio, um ventinho gelado por ser costa, mas não fica frio, não neva nem nada do tipo. Entendi. Então é bem diferente, né, de Londres. Talvez para uma pessoa que vai ficar muito tempo, né, talvez seja até mais vantajoso uma área dessa, né? Porque não é todo mundo que se adapta com frio, né? Isso, tem isso. Quando a gente também trabalha com a Irlanda, né? Igual você já foi pra Irlanda, é muito frio. Então a gente já logo fala, olha, cuidado que é frio. Você aceita? Você aguenta? Aguento, legal. Senão a gente já pensa em outro país. Porque o frio, né? Dependendo muito tempo de frio, é puxado. Sim. Então vocês fazem também algum tipo de acompanhamento e sugestão, né? Pra pessoa, que muita gente não tem essa noção, né? Isso aí. Tanto na parte financeira, eu tenho tanto para investir, o que você acha? A gente pesquisa, né, dentro das opções para, né, que se encaixe nesse valor. Ou então, eu só gosto de inglês britânico, então vamos focar nos países que falam inglês britânico. Então a gente fica sempre ajudando em várias cidades, né, no país, a gente tenta encaixar no que a pessoa mais se encaixa no perfil da pessoa. Entendi. E assim, de todos que vocês já pegaram, né, aqui talvez, ou talvez a própria franquia Termomante sabe dizer, quais talvez seriam o local favorito do brasileiro? Porque assim, as pessoas têm muito... Irlanda, as pessoas vão muito para Irlanda e Dublin. Isso. Eu lembro que quando eu liguei para comprar minha passagem aérea, que eu queria comprar como estudante, e aí a atendente virou pra mim e falou assim, mas você vai pra... Quando eu falei assim, que eu vou fazer um intercâmbio, você vai Irlanda, Brasil, não, Rio, Dublin? Aí eu falei assim, mas como é que você sabe? Tá me rastreando? Ela, não, todo mundo vai pra lá, sabe? Então, tipo, ela meio que já sabia. Isso aí. Que a Irlanda é o top por ser mais barato, então o pessoal vai muito pra lá, compensa financeiramente demais.
Mas quando assim a pessoa quer imigrar, foca mais no Canadá ou Austrália, que eles têm essa possibilidade, né, de continuar lá no país, de repente até pedir uma residência, né, para permanecer mesmo fixo no país. Entendi. Então são os 3 assim que o pessoal mais procura quando quer ir embora mesmo. Entendi. Então na parte de imigrar, então ficar de vez, talvez seriam esses 2 países, né? Isso. Interessante também. Porque a gente, né, pega muitos alunos que o projeto deles é talvez imigrar ou conseguir uma oportunidade profissional, então eles estão sempre na correria, né? A escola aqui ela é muito no... Assim, pô, você tá com um pouco de tempo aqui ou tá com um pouco mais de tempo que o normal e você quer acelerar o máximo possível, né? Se tornar, adquirir uma fluência, até para você não chegar também cru, né? Porque assim, eu lembro que quando eu fui para o intercâmbio, eu me preparei aqui e aí eu fui para lá. Era um sonho de criança, sabe? Desde pequenininho eu falava, pô, quero ficar pelo menos um tempinho fora, quero falar inglês e tal, desde pequenininho. Poucas lembranças que, assim, uma das primeiras que eu tenho, eu já lembro disso. E aí, quando eu comecei a procurar, eu tinha muito aquela pira pro USA, né? Porque a gente tá aqui muito... A gente consome muito, né? Conteúdo deles. E aí eu fui conhecer, tipo, ouvi falar da Irlanda, tipo, eu gostava do U2, sabe? Aí comecei a ouvir as músicas do U2, comecei a procurar a Irlanda, olhei e falei, cara, que país pacato, tranquilo, eu acho que tem mais a ver comigo. E aí eu fui pra lá. E aí nessa que eu fui perceber como que às vezes a gente fica preso a uma coisa mais da TV, né? E você começa a descobrir que tem uma cultura muito rica em vários outros locais, que pessoas já saem daqui preparadas, né? Que eu já cheguei pro intermediário avançado, mas tinha pessoas que eu conheci no primeiro dia que não tinham base nenhuma, e ao mesmo tempo eles limitaram um pouquinho aquela curva do início, né, de fazer uma amizade e tal, e aí o tempo voa. Quando você tá lá, o tempo passa, você não vê. Muito rápido. Né, muito rápido. E assim, pensando até nisso, vamos colocar para uma pessoa que já está mais preparada e tal, e ele não quer imigrar, ele tá pensando em talvez passar uma temporada, ou ele, não sei, fazer algum tipo de trabalho, igual você comentou que vocês têm os voluntários, o que talvez você, dado os serviços, né, os produtos que a Travelmate oferece, o que vocês conseguiriam contribuir nesse sonho da pessoa de passar talvez um tempinho fora? Quais são as opções ali de primeiro momento? Para quem já tem assim, um nível de inglês, a gente tem a opção de só trabalho, que aí nos Estados Unidos, e para quem está se formando na Austrália também, que aí já entra um estágio. Nós também podemos pensar nesses cursos de curta duração, então até para Austrália e Nova Zelândia também é legal, que aí o pessoal vê também a cultura do país. Os programas voluntários, tanto na África do Sul quanto na Índia, Tailândia, Sri Lanka, então não fica só na África, temos outras opções também. Então, para quem já tem um idioma, quer ir lá para fora para, por exemplo, ensinar inglês para os monges, para os novinhos, né, para os pequenininhos, tem essa opção. A gente tem um projeto bem legal também para a mulher trabalhar ensinando, né, o empoderamento feminino para as mulheres, porque as mulheres da Índia são muito fechadas, né? A cultura, né, esqueci a palavra. Não lembro. É tipo reprimido? As mulheres não tinham muita opção, né? Tá. Ficavam mais fechadas dentro de casa, cozinhavam e pronto. Mas aí agora, né, abrindo mais essa possibilidade, as mulheres vão para lá, né, nós podemos ir para lá para ensinar, mostrar que elas são bonitas, andar de bicicleta, que muitas também nem bicicleta sabem andar. Então também temos um projeto voluntário para isso. Então tem como agradar a todos os gostos, a gente consegue. E decidir que você comentou agora para estágio. A gente tem muitos alunos aqui que eles estão formando faculdade e estão aspirando uma oportunidade, sabe? Essa oportunidade ela é de onde vier, né? Pro Brasil ou exterior. Sim. Você conseguiria falar um pouquinho mais de como que é esse tipo de trabalho de vocês, como que funciona esse programa? Sim. Primeiro o aluno tem que fazer um vídeo se apresentando. Antes mesmo de fechar qualquer programa, tem que fazer um vídeo se apresentando, que aí a gente vai avaliar o nível de inglês e avaliar também a desenvoltura da pessoa no vídeo. Aí com isso vai mandar um currículo pra gente, aí nós vamos olhar todas as vagas disponíveis dentro do currículo, né, da formação desse aluno.
Então a gente só não trabalha com as áreas da saúde, fora isso, as partes de engenharia, administração, tudo a gente consegue trabalhar. Tem cursos que são remunerados, os estágios, e tem cursos que não. Então o aluno já sai daqui do Brasil sabendo onde vai trabalhar, durante quanto tempo, como vai funcionar e tudo. A acomodação a gente acaba fechando por fora, porque vai depender também, né, do país, da cidade que vai estudar, trabalhar na verdade. Então é um trabalho de 40 horas por semana, vai trabalhar numa multinacional, a gente tem parceria com a Hilton, né, com a rede de hotéis, nós temos com a Jaguar também, Emirates, então temos várias parcerias lá na Austrália, então só na Austrália. Aí se o aluno, né, pegar firme de repente, chamar bastante atenção desse empregador, talvez até consiga ficar por lá, ou de repente com outro empregador acaba chamando ele, né? Se você se destacar, consegue. Aí assim. Pô, e nesse programa então, vamos supor que se ele tiver, igual você falou, na Jaguar, né? E ele tiver uma proposta, ele consegue mudar o visto dele e ficar ali. Pode. Caraca, que legal. E assim, ao mesmo tempo, né? Eu até falo assim, às vezes a gente fica pensando, mas fazer um passo desse, e aí se eu não consigo, né? A pessoa não consegue ficar, ou ela pretende já pretende voltar. Cara, o cara vai voltar com, sei lá, uma experiência na Emirates, ou na Jaguar, ou no grupo Wilson, e aí, você retorna pro Brasil, você tá com um inglês absurdo e uma experiência invejável, né? Se você mandar esse seu currículo para um processo de trabalho aqui no Brasil, com certeza você não, eles vão te pegar, né? Porque assim, até o próprio trabalho numa empresa dessa eles já requerem um pouco mais de habilidade, né? Então é muito interessante esse processo. Sim. E não é muito difundido assim para muita gente, né? Às vezes as pessoas não conhecem. Exatamente. A gente tem até um pouco dessa dificuldade mesmo de falar para as pessoas a quantidade de opções que nós temos. Muitas das vezes é só um curso de inglês e pronto. Não, a gente consegue atender várias opções. E eu acho que existe duas coisas para desmistificar, né? Primeiro, existe o intercâmbio e existe o tour, né? A viagem. E aí já é uma coisa. E intercâmbio tem uma gama, né? Tem várias opções, porque isso de fato é um intercâmbio também. Você vai estar aprendendo o idioma, você vai estar aprendendo sobre a cultura e ainda vai estar aprendendo sobre a cultura também profissional. Isso aí. Porque não é todo país que tem a mesma pegada do Brasil, né? Profissionalmente falando. O também já é diferente, então a pessoa vai ver várias coisas ali no dia a dia. Vai ter perrengue, que é o que eu falo muito lá na loja, tem perrengue sim. Independente do tipo de intercâmbio, da duração, vai ter perrengue, você vai sentir saudade de casa, ou de repente você vai pegar, né, um ônibus errado, ou de repente seu chefe vai brigar com você lá no seu estágio, a gente não sabe, né? Várias coisas podem acontecer, mas faz parte, principalmente seu crescimento pessoal, profissional também, mas pessoal. Você, né, volta com a cabeça assim, bem mais formada, né? Mas assim, tem mais ideia do que eu quero, do que é certo e do que é errado. Então é bem legal essa parte também do intercâmbio. A gente brinca naturalmente que é pra vida toda. Verdade. É o nosso slogan. Então você vai estar velhinho lá, não vai esquecer de tudo que você viveu no seu intercâmbio. Verdade. Com certeza. Isso, eu digo a mesma coisa, porque quando eu fui, eu tenho assim lembrança do meu embarque, tipo, de olhar pra trás e ver a cara das pessoas ali. O semblante, eu lembro de eu entregando o cartão, e aí eu brinco que existe um window, né? Um window até ali e um window depois, sabe? Passado os 8 meses e meio ali que eu fiquei fora, eu não é mais a mesma pessoa. Quando você retorna para sua casa, né, aqui pro Brasil, você já não é mais a mesma pessoa. Você tem muita história, sabe? Você tem histórias assim que são de arrepiar o cabelo, e outras que são para rir, porque você passa por muita coisa, você vive muita coisa. E eu lembro que assim, eu tinha um sonho de ir em Londres, sabe? E aí eu lembro de eu desembarcar, e eu tava na Irlanda, mas tinha ido lá para visitar, e eu vi a Tower Bridge pela primeira vez, sabe? E aí eu lembro que quando eu parei, eu nunca tinha tido aquela experiência de ir numa cidade grande, assim. Já tinha ido no Rio, mas é aqui do lado, com vários amigos e tal. E ali eu tava sozinho, sabe? E na hora que eu cheguei, que eu olhei, eu falei, caraca, mas eu não sou ninguém aqui, cara. Tipo assim, tô sozinho e tipo, eu tenho que me virar.
E aí eu acho que ali foi o estalo assim, cara, tudo na sua vida agora depende de você, mano. Não vai ter ninguém que vai brigar por ti. Não vai ter ninguém que vai fazer... Assim, você pode ter o privilégio de alguém que vai te ajudar, de alguém que dá algum suporte financeiro, que te contribui para uma oportunidade. Mas o fato de você permanecer ou não, ou de dar certo, vai depender de você. Né? Eu acho que, pra mim, por exemplo, foi o maior ensinamento que o intercâmbio deu. Sabe? E eu sei que, tipo, quando eu tiver velho, eu vou falar disso. E, sei lá, se eu tiver filhos e netos, vai ser parte desse processo. E gostaria que eles vivessem isso também. Sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. O idioma, que no caso do meu era só para ser trabalhado, eu vejo que na verdade o idioma foi uma consequência de tudo que cresceu ali pessoalmente. Experiência de vida, né, que você teve ali, que vai assim. Mas você acha até que você envelheceu 10, 20 anos no intercâmbio de 8 meses. Verdade. Porque você aprende tanta coisa, você vê tanta coisa, você absorve muita coisa que. Muito bom. É muito bom. E eu acho que todo mundo assim que pudesse assim conciliar, né? Porque não é só você, não existe só emigrar, né? Igual você falou de curta duração. Pô, cara, você quer fazer uma viagem? Pô, faz a viagem, coloca ali 2 semaninhas, você tem 4 semanas ali no mês, se você quiser viajar e estudar, porque vai acelerar o seu processo, você vai lidar com pessoas do mundo todo. Exatamente. E você aprender a respeitar diferenças muito mais. Né, experimentar coisas que você jamais imaginou que ia experimentar, né? Isso, que um intercâmbio, por exemplo, né, tô de férias, eu vou ficar lá um pouquinho, 4 semanas, ou até mesmo 2 semanas, dá pra você passear também. Então você estuda na parte da manhã, na parte da tarde trabalha, passeia, conhece os lugares, ou de repente vai só para o mercado para ver as coisas. Eu fazia muito isso. Tá, acabei minha aula, vou passear no mercado, ver o que tem aqui, ver os valores das coisas, ver gente conversando. Ou então sempre tinha uma feirinha, toda semana tinha uma feirinha, né, de frutas, né, feirinha assim, de orgânicos. Eu ia lá para ver as coisas, tinha coisa diferente, aí vira e mexe uma senhorinha conversava com a gente. Era legal essa experiência. Também, então, eu estava passeando, mas também estava aprendendo e estava fazendo meu intercâmbio. Então, independente da duração, você consegue aprender muita coisa. Verdade, verdade. Uma coisa que eu fazia muito, que eu achava divertido, eu ia para um café, eu nem gosto de café, aí pedi um chá, né? Na Irlanda também é tipo a Inglaterra, então eles tomam bastante chá. E aí eu ia até um estabelecimento assim, pedi um chá, ficava ali 3 horas pra tomar uma canequinha de chá, só pra ficar ouvindo a galera conversando, bisbilhotando mesmo, sabe? É isso aí. Cara, eu ficava ali ouvindo, falava, nossa, cara, aprendi tal coisa, olha como é que fala não sei o quê. Aí vê a pessoa na correria, né? Só chega, vai embora, ou então senta muito nesses cafés, abre o notebook, fica lá o tempo inteiro e atende telefone, faz... É legal a gente ficar vendo isso, a gente só chega e fica lendo um livro, então a gente também acabava fazendo isso daí também, bisbilhotando a vida dos outros. É legal. Descobrindo que dando aquela fofocada do lado, você aprende inglês pra caramba. Aprende também. Isso é verdade. E assim, pô, pensando nisso, vocês têm algum tipo de programa que ele guia, no caso, ou ele assessora? Porque assim, existe 2 programas que as pessoas às vezes conhecem, que é aqueles Work Holiday, né, que são para pessoas que querem ficar naquele país, né, por um tempo, aí talvez tenha a disponibilidade de trabalhar e estudar. Um muito famoso no Brasil é o Work Holiday Visa lá da Nova Zelândia, né, que bastante pessoas elas se candidatam. Mas vamos primeiro nesse. Existe mais do que só esse Work Holiday Visa da Nova Zelândia? Sim. Vocês também trabalham com ele? Como que funciona? Trabalhamos. Nós temos um muito parecido na Alemanha, que você também tira o visto primeiro para depois fechar o programa para poder ir estudar e trabalhar. Então é bem legal esse tipo de programa. Tem que ter uma noção de alemão, mas o pessoal consegue, né? Tira assim o básico, chega lá, estuda um pouquinho mais e consegue trabalhar também. O inglês acaba ajudando, então é bom ter pelo menos um intermediário do inglês. Aí a gente acaba entrando pro estudo e trabalho tradicional, tipo o seu, que você ficou 6 meses, né, 8 meses. A Austrália pede 16 semanas, então dá 4 meses, também dá para fazer, né, no período da faculdade, por exemplo, dar uma trancada e estudar lá um pouquinho, trabalho e volta. Dubai também é um destino bem, assim, diferente, né, que tem essa opção, você pode dar a partir de 12 semanas.
e trabalhar também. Então esse também é legal ter o inglês a partir do intermediário, porque o inglês deles é uma cidade muito internacional. Tem pessoas de várias culturas que falam também inglês, então o seu ouvido tem que estar bem acostumado, porque acaba sendo um inglês diferente, né? Sei lá, só estudo inglês americano. Então você vai lá ouvir o inglês puxado meio pro árabe, o inglês meio puxado pro italiano, então é legal você focar bem no inglês para poder trabalhar lá. Também é muito legal. Tem gente que vai e acaba não voltando. Vai estendendo e fica. E o empregador contrata para visto de trabalho mesmo e vai ficando. Olha só. E tem o Canadá também, que pode estudar e trabalhar. É a partir de 6 meses. Já é uma duração um pouco mais longa, mas que também tem como estudar e trabalhar. Nossa, legal. Vamos então destrinchar um pouquinho mais aí sobre esse do Emirados Árabes, né? Dubai. Pô, como que é esse processo para a pessoa ir para lá? É um visto tranquilo, não é? Como que é assim? É um visto até mais fácil que o da Irlanda, que a Irlanda pede uma comprovação financeira, Dubai não pede. Você só dá a cópia do passaporte, a própria escola você paga, né, o visto para a escola, a própria escola emite o seu visto. Então é bem tranquilo o processo, você só precisa do passaporte e mais nada. Caramba! E o inglês, né? Vão ter uma média de inglês. Aí chega lá no país, estuda, né, 20 horas, 15 horas por semana e trabalha, né, o resto do dia. É bem legal que o pessoal consegue praticar muito o idioma. Muita gente fala, Carol, mas é um custo muito caro, vou ganhar em barra de ouro, vou pagar em barra de ouro. Não é tanto assim. É um custo tipo de São Paulo. É elevado, né, o custo, mas você ganha um salário bacana e você vai dividir a acomodação de repente com mais 2, 3 amigos, fica mais barato. Então vou comer na rua, vai ficar mais caro, compra no mercado e come em casa. Então dá para economizar e o pessoal consegue fazer um dinheirinho bacana. O dirham, que é a moeda de Dubai, pro real, tá praticamente 1 para 1. Então isso também ajuda muito a gente. Entendi. É muito legal essa opção. E assim, até falando nisso, a gente, igual você comentou, que o custo de vida provavelmente é alto, mas a pessoa que ela tá indo ali para um trabalho, né, quando a gente normalmente está estudando outro idioma, é um pouco mais difícil de conseguir trabalhos de mão de obras mais qualificadas, né? São trabalhos que são considerados talvez mais básicos e tal. Mesmo ele com esse mais básico, eles conseguem ter uma qualidade de vida, se manter. Como que é isso? Que em Dubai é um pouquinho diferente dos outros países. Eles classificam os tipos de trabalho que você pode trabalhar de acordo com a sua nacionalidade. Então, no caso dos brasileiros, a gente não vai trabalhar, por exemplo, limpando assim, a parte de limpeza, de banheiro, de shopping. A gente está um pouquinho mais elevado nessa pirâmide que eles fizeram. É um pouco diferente. Sim, isso então, é legal. A gente pode trabalhar na parte de atendimento ao público. Então, não nessa parte de limpeza, camareiro, essa parte a gente não pega, o brasileiro não pega. Então, a gente pode trabalhar como atendendo, por exemplo, em hotel, na recepção. Legal, precisa do inglês bacana. Pode ser recepcionista, você pode ser, deixa eu pensar, atendendo num restaurante. Eles fazem muitos eventos também, então a própria escola elabora um evento com vários empregadores que querem contratar alguém, esses alunos, durante um período de tempo. Então você vai estar lá pelo menos 12 semanas, aí esses lugares vão te contratar, esses empregadores que fazem eventos, festas, buffets, qualquer coisa assim do tipo relacionado ao atendimento ao público. Então a gente consegue trabalhar nessa questão aí. O pessoal geralmente quando está com inglês intermediário, com 1 mês já consegue arrumar emprego. Olha que interessante. Mas tem que botar a cara também, né? Sim. Tem que correr atrás. Sim, verdade. Isso em qualquer lugar, né? Qualquer processo de mudança, você vai se colocar, se sujeitar. Na verdade, nem se sujeitar, né? Correr atrás, né? Perder a vergonha. Se um empregador falar não, corre atrás do outro, uma hora vai ter um sim. Então tem que correr atrás. Igual aqui no Brasil também. Se a gente está desempregado, a gente tem que correr atrás do emprego. Não vai bater na nossa porta sozinho. Verdade. A gente tem que ir atrás. Tem que ter esse ímpeto desde o primeiro momento, então. Isso aí. E no caso ele já chega também com essa permissão. Isso. Já chega com a permissão e a escola ajuda nessa questão do currículo, por exemplo, a escola dá uma ajuda.
Na questão também dos empregadores, quem está pegando, aonde, salários, isso tudo a escola consegue ir ajudando para, né, ir dando um caminho para o aluno. Sim. Mas depois de um tempo o próprio aluno consegue fazendo sozinho mesmo. Uhum. Legal pra caramba isso aí. Porque assim, quando eu fui pra Irlanda, eu lembro que demorou talvez... porque você chega com aquele documento, né, que você passa na imigração, eles dão um carimbo lá pra ter um tempo pra você ir até a Garda, né? Depois que você vai na Garda, você agenda. No caso, quem vai pra Dublin tem que agendar, às vezes demora umas semanas e tal, né? Isso. No caso lá do interior, a gente só chegava. Sabe, chegava e já fazia ali. Levava os documentos, já fazia tudo, só que demorava em torno de quase um mês para todo o processo finalizar. Isso. Aí depois que a gente começava a correr atrás de trabalho. Então dava quase 2 meses aí até conseguir. De espera. Nesse caso, então, ali eles têm um processo mais rápido. Caramba, que legal. E aí, tirando esses, né, que a gente conversou agora, vocês também teriam alguma coisa, porque a gente tem muita procura, assim, no caso já são as meninas, né, procurando algum tipo de trabalho ou oportunidade, né, você falou que tem esse voluntário que pode ir até a Índia e fazer o serviço lá para empoderamento, né, feminino e tal, mas você tem algum outro que normalmente tem alguns programas para ser babá, né? Isso. Vocês também têm esse tipo de encaminhamento? Como que funciona também? Isso, é o programa Au Pair, que a gente chama. Então ele tem duração mínima de 1 ano. Nós aceitamos também meninos, que acaba sendo um diferencial do Provavelmente, que tem agências que não aceitam, a gente consegue aceitar menino. É um pouquinho diferente os pré-requisitos, a gente pede uma quantidade de horas maior, um inglês melhor ainda, mas no caso das meninas, o inglês intermediário a gente já pode aceitar no programa, então vai ficar no mínimo 1 ano, vai morar com a família, a alimentação também já está inclusa, então o programa assim, custo-benefício é o melhor programa que tem. Ele compensa muito financeiramente, você vai ganhar um salário também por semana, que se conseguir juntar volta com um dinheiro muito bacana. Mas também é legal que dá pra passear. Então, durante 1 ano, vai passear, vai rodar os Estados Unidos todinho. E é legal isso. Pode cuidar de uma criança só, 2, 3. Então, cada família, né, tem uma estrutura. E é legal que a gente já sai daqui, né, menina já sai daqui do Brasil sabendo onde vai trabalhar. Então, já faz a entrevista toda desde aqui do Brasil, faz um vídeo antes mesmo de conhecer a família para se apresentar, para mostrar o que ela sabe fazer, cozinhar, nadar. Então a gente ajuda a fazer esse vídeo para a família ver, eu gostei dela, quero conversar com ela. Aí ali começa, né? Você conversa, eu gostei. A gente brinca assim, o santo bateu. Se bater ali, então vai ser aquela família. Então, nem que seja 5 crianças, mas bateu o santo, eu gostei, eu vou cuidar dessas crianças, mais seja 5, né? Um pouquinho demais, mas eu vou tentar. Então, só uma criança eu gostei, eu fui com a cara dessa família, ou a criança conversou comigo, gostei da criança, aí vai viajar. Então, no mínimo 1 ano, se a menina quiser estender, pode estender para mais 6, 9 ou 12 meses. Então, dá para ficar 2 anos no total, paga só uma vez a taxa, então fica 2 anos trabalhando ali, ganha uma bolsa de estudos também, de $500, então por ano que dá para ela estudar inglês, ou de repente já tem inglês bacana, quer estudar fotografia, coisas assim diferentes, pode estudar. Olha só, que interessante. E esses de au pair, ela pode ficar em todo o território americano, então não tem uma área específica dos Estados Unidos? Não, pode cair em qualquer parte dos Estados Unidos. A gente acaba trabalhando mais ali na parte de Nova York, Washington, naquela parte assim de cima, né, do leste dos Estados Unidos, mas também temos a parte de Seattle, Califórnia, então acaba ficando bem espalhado no território americano. Caramba, que interessante. Você falou uma outra coisa aí que me fez pensar. Porque, no caso, perguntando se sabe nadar, alguma coisa, os Estados Unidos ele tem muitos processos para quem gosta de esporte, né? Até para conseguir uma vaga universitária, alguma coisa do tipo. Vocês também fazem algum tipo de suporte a isso? Se o cara tiver um bom desempenho como um atleta, talvez aqui no Brasil? Isso. Vocês também têm isso ou não? Como que é? Temos sim, o nosso Higher Education, né? A faculdade com bolsa esportiva. Então tem que ser esportista mesmo. Não é só no final de semana eu jogo bola com meus amigos, não. Você tem que competir, você tem que ganhar medalha, ganhar troféu.
que aí a gente vai montar como se fosse um dossiê todo seu. Faz vídeo de você jogando para mandar para o treinador da faculdade analisar, para ver se vai gostar de você. Então a faculdade analisando tudo, suas notas do colégio, né? Se for fazer uma graduação, vai analisar as notas do colégio, ver se é um bom aluno, que isso também é legal. Nos Estados Unidos eles gostam muito da parte de esporte, né? A pessoa tem que praticar esporte, mas tem que ter uma nota boa também na escola. Então lá também estudando, na faculdade tem que ter nota boa na faculdade, praticar esporte, ganhar, principalmente, né, com a escola, com a faculdade, ganhando pode renovar a bolsa. Então tem gente que quando pega firme mesmo consegue até estudar 2 anos com bolsa de 50%, de repente até 70%, né, de desconto. Então a gente faz um dossiê com também currículo, parte voluntária, por exemplo, sei lá, dei comida para morador de rua, a gente participava de uma ONG, a gente coloca isso também, que eles gostam disso. Então não é só o currículo na parte de estudo, a parte social que a gente faz aqui no Brasil também a gente consegue pôr. Caramba, que interessante. Aí pode concorrer à bolsa. O que a gente, para fechar, né, e tal, primeiramente agradecer que você tenha disponibilizado o seu tempo, que você tem várias coisas lá para fazer e tal, tipo, você vir até aqui, muito obrigado. E assim, como que a galera que está assistindo esse vídeo aqui consegue falar com você? Como é que é? Então, pode ser através do Instagram, que é @intercâmbio Volta Redonda. Pode ser através do nosso WhatsApp também, que está lá no nosso Instagram. Pode ir lá na nossa loja, que a gente está aqui na rua 33, no número 48, um prédio, na cobertura, que a gente está sempre lá também. Então, manda um sinal de fumaça que a gente consegue falar. Show de bola. E galera, queria agradecer para você que chegou até aqui, né, que disponibilizou também o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ele é um programa, né, especial para firmar essa parceria muito legal que vai somar para vocês mais oportunidades para conseguirem chegar nos objetivos. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Cheers!